Gente, estamos aqui hoje com o doutor Alexandre Costa. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Letícia, muito obrigado aí. Eu que agradeço o convite que está podendo participar aqui do seu podcast. Olha, eu já estava com ciúme, que eu vi um monte de gente que estava participando e eu não era convidado. Eu falei, ai. Eu já estava com ciúme, hein? É claro que o seu lugar de honra, sempre. O Alexandre é um querido. E a gente sabe quanto você é atuante na OAB, como você realmente abraça a OAB, está participando de várias comissões. Conta pra gente como que foi esse início seu na OAB e a importância que isso foi no seu vida. Essa questão de participar da OAB, eu sempre falo com as pessoas assim, o advogado ele tem que mudar um pouco da mentalidade de tratar a OAB como se ele fosse o cliente da OAB. O que acontece? O advogado ele não é um cliente da OAB. A OAB não faz isso por mim, a OAB não faz aquilo. O que você faz? O que você faz pela OAB? Porque a OAB é formada por nós advogados. Então, é formada por nós. Então, nós é que temos que engrandecer a OAB, participar, para ela poder ser forte e poder nos auxiliar. Então, esse tipo de participação, eu acho essencial, primordial. Uma porta de entrada são as comissões, né? Com certeza. Eu comecei a frequentar as reuniões da OAB Jovem quando eu ainda era estagiário, estava no final da faculdade. Você fala o ano, não? Essa parte aí a gente esconde. Mas é importante, assim, porque eu sempre quis advogar, eu nunca tive interesse em fazer concurso público, né? Meu pai falava às vezes, faz concurso público, você ficar mais estável, ok, mas perfil. Nunca tive muito esse perfil. Onde você se encontrou? Então, eu sempre quis advogar. E da minha família não existe ninguém nessa área, ninguém no direito, ninguém. O desafio é maior, né? Quando já tem alguém que já trilhou o caminho, o desafio é um pouco maior. Com certeza. E aí, então, o que eu fiz por causa disso? Eu tinha que começar a conhecer outras pessoas, fazer networking, saber como que as outras pessoas que advogam estão fazendo, como que funciona mais a advocacia. Então, eu já quis começar a me preparar para a advocacia. E a OAB Jovem, que foi quando eu comecei, me ajudou muito nisso. Porque eu conheci pessoas. O próprio, por exemplo, tem o tesoureiro da OAB hoje, ele era meu contemporâneo de OAB Jovem. Muitos da diretoria da OAB eram meus contemporâneos de OAB Jovem. Então, eu convivi com muita gente bacana. Até amizades, né? Sim. Eu já fiz parcerias com colegas que eu conheci através da OAB. Fora que, assim, a gente não pode negar, mas você estar ali na OAB, a OAB ainda é uma entidade muito respeitada. Sim, muito. Extremamente. Então, você estar na OAB passa uma credibilidade, sim, para você e para o mercado também, né? Para quem está advogando. Sim, o advogado que faz parte de uma comissão, ele é visto, lembrado e também gera essa credibilidade. Igual você atua no direito minerário. Então, se você faz parte de uma comissão que tem a ver com o que você atua, isso também te engrandece, né? Com certeza. Até porque, assim, pegando esse exemplo do direito minerário, é uma área que até muitos advogados nem sabem que existe. Então, a OAB também tem essa função. Confesso que eu não sei direito por onde passou o direito minerário. Fala até um pouquinho para o pessoal que tem interesse nessa área e fica às vezes inseguro de iniciar. Sim, o direito minerário é uma área muito interessante, muito próspera, mas ela tem uma legislação, uma lógica bem diferente das outras. Então, assim, você não pode ir pela lógica, vamos dizer, tentar mexer, não, você tem que estudar. E ela trata basicamente, tem essa relação entre a mineradora e o superficiário, dono da terra. Por quê? Um princípio básico do direito ambiental, que você já lecionou professor de direito ambiental, é que o solo é separado do subsolo. Então, a pessoa, ela é dona da fazenda, mas o subsolo é sempre da União, do governo. E a União cede esse direito para as mineradoras explorarem. Então, você pode atuar muito nessa área, tanto pelo superficiário quanto pela mineradora. De uso? Não, é um direito mais de exploração. Sim, você tem muitas servidões minerárias, você pode instituir servidões minerárias. Então, por exemplo, às vezes, sei lá, tem uma mineradora, mas ele tem que passar uma estrada na sua fazenda. É uma servidão.
Então você vai negociar essa questão das servidões também. Né? Então, assim, minerário é engraçado, né? Principalmente em Minas Gerais. Nós vivemos aqui com tanta mineração e conhecemos pouco desse ramo. Porque a faculdade não fala muito de direito minerário. Algumas citam alguma situação, ou às vezes entra um pouco em ambiental, mas pouquíssimo, mas não aprofunda. Como é que você, assim, falou, eu vou advogar em direito minerário? Não acordou um dia pensando nisso, né? Como é que foi? Com certeza. O que acontece foi o seguinte, eu meio que caí de paraquedas meio na área mesmo. Eu tinha um cliente que é um amigo meu de colégio. O pai dele trabalhou sempre, ele é um geólogo, trabalhou numa grande mineradora aqui em Minas Gerais, e na época, quando ele foi aposentar, como um acerto da empresa, a mineradora deu para ele uma sonda, fazer sondagem, fazer pesquisa, né, furar o solo para ver o solo. E aí, essa empresa começou a fazer algumas coisinhas da empresa, e precisou de mim. Então eu fui mexendo com isso, fiz umas coisas trabalhistas, que teve... Fiz uns contratos. Apareceu e você foi. Eu fui fazendo para ele, foi contrato de locação para ir para uma cidade, tinha que alugar uma casa para os funcionários. E fazer esse tipo de contrato, essas coisas bem mais gerais, vamos dizer assim mesmo. Mas aí chegou um momento que ele começou a ter demandas do direito minerário. Aí eu falei, eita, agora eu vou ter que... Agora eu vou ter que sentar e estudar. Vou ter que sentar e estudar. Aí eu procurei, aqui em Belo Horizonte tinha uma pós-graduação, não existe mais, mas era Milton Campos. E aí eu comecei a fazer essa pós-graduação, que eu fui pesquisar, eu nem sabia que tinha essa pós também. E aí eu entrei na área por causa desse cliente mesmo. Eu caí de paraquedas total, nada. O direito é assim, né? Às vezes as oportunidades vão surgindo, a gente abraça e acaba se especializando numa área que a gente nunca imaginaria que seria a área de atuação. É muito legal. Alexandre, se você pudesse falar uma dica para o advogado que está nos ouvindo a respeito da advocacia, como advogado, com qualidade, com ética, para que ele possa trilhar um caminho de sucesso, assim como o seu, o que você daria de dica para o pessoal? Caminho de sucesso, obrigado. Gente, mas a dica que eu dou, que eu gosto, é o seguinte, tenham paciência. Hoje a gente vê as pessoas que estão muito imediatistas, querem um resultado muito rápido. As coisas não funcionam. Então você vê a pessoa, tenta alguma área, tenta fazer alguma coisa. Não conseguiu na primeira, já desiste, já larga. Eu não quero, isso não é para mim. Você tem que ter persistência. Eu estou, por exemplo, né, no programa Direito na Escola, fiz a primeira turma mais ou menos junto com você, né, há 10 anos. E eu fui ao trabalho voluntário, ok. Mas também eu sempre quis dar aula. E eu fui começar a dar aula há 2 anos atrás, que você foi a minha primeira pessoa que me contratou para dar aula remunerada. Minha primeira chefe. Ele é bom. E se você for olhar, eu demorei, então, pegando nesse gap aí, 8 anos. Para eu começar, eu entrar na docência, me preparar. E agora você está fazendo mestrado. Agora eu estou fazendo mestrado, mas eu dava aulas sem o mestrado. Então, assim, é paciência, é tudo um crescimento. Tem todas as etapas. A gente não pode ser imediatista. Se você tem uma meta, se você tem o interesse, foque nele, não desista, mas seja persistente. É isso mesmo. Esse imediatismo atrapalha muito as pessoas a terem um sucesso, ter uma carreira. Porque tudo tem um tempo, né? Há tempo de plantar e tempo de colher. O pessoal só quer colher. Exatamente, exatamente. De plantar. Mas que bom, Alexandre, eu te agradeço o carinho e a oportunidade desse bate-papo. Obrigada. Não, gente, eu que agradeço aqui a oportunidade. Fiquem com Deus aí.